Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. A reflexão de hoje envolve algumas comparações de Hebreus capítulo 11 com a história do Antigo Testamento. No final do episódio, darei a resposta à pergunta 902 e a nova pergunta do dia. Quando estudamos Hebreus capítulo 11, encontramos uma lista de exemplos da fé. Pessoas que demonstraram a sua confiança em Deus e agiram conforme esta fé, mostrando obediência, mostrando que realmente esperavam o que Deus prometia. Para organizar informações históricas no estudo das Escrituras, eu utilizo um sistema que aprendi com os autores Bob e Sandra Waldron. Eles dividiram a história bíblica em 17 períodos: a criação, o dilúvio, a dispersão dos povos, os patriarcas, o êxodo do Egito, a peregrinação no deserto, a conquista da terra, os juízes, o reino unido, o reino dividido, Judá sozinho, o cativeiro, a volta do cativeiro, os anos de silêncio, a vida de Cristo, a igreja primitiva e as cartas aos cristãos. Essa abordagem facilita a compreensão da narrativa bíblica de manter as coisas na sequência e compreender a relação entre um acontecimento e outro. Hebreus capítulo 11 destaca exemplos da fé do Antigo Testamento e do período entre os testamentos, o tempo coberto pelos primeiros 14 períodos dessa lista de períodos históricos. Se aliar os exemplos desse capítulo com aquela lista, perceberá dois intervalos, ou períodos pulados pelo autor. Nenhum dos exemplos da fé se enquadra no período da dispersão dos povos, nem no período da peregrinação no deserto. Mas a pergunta, por quê? A dispersão dos povos se refere ao relato de Gênesis capítulos 10 e 11. Junto aos registros genealógicos dos descendentes de Noé, encontramos o relato da história da Torre de Babel. Essa história não ilustra a fé, e sim a rebeldia contra Deus. Os construtores daquela torre não merecem figurar na lista dos fiéis. O segundo período pulado é a peregrinação no deserto, que se refere ao período de quase 40 anos após a saída dos israelitas do Monte Sinai. Esse período inclui algumas demonstrações de fé, mas representa, de modo geral, a rebeldia de um povo obstinado. Há referências negativas a esse período em vários livros do Antigo e Novo Testamentos, inclusive no próprio livro de Hebreus, capítulos 3 e 4. Não é surpreendente observar a omissão desse período na lista de exemplos de fé. Quando olhamos para Hebreus capítulo 11, observamos que os casos citados ilustram a confiança nas promessas de Deus, mesmo quando não foram cumpridas durante a jornada terrestre das pessoas citadas. Os construtores da Torre de Babel se achavam capazes de chegar aos céus por mérito próprio e engenhosidade humana. A geração de israelitas que morreu no deserto sofreu esse castigo em consequência da sua falta de confiança em Deus e nas promessas que ele havia feito. Perderam de vista a terra prometida, perderam a esperança e abandonaram a confiança. Há muitos exemplos excelentes de fé que não aparecem em Hebreus capítulo 11, mas a ausência total de referências a dois períodos apresenta um contraste claro entre a fé e a desobediência. Agora vamos às perguntas bíblicas do dia. Pergunta 902. O que Esther pediu que todos os judeus de Suzã fizessem antes de ela falar com o rei? Alternativas. A. Que partissem para o deserto. B. Que pegassem armas para se defender. C. Que fizessem uma oferta no templo. Ou D. Que jejuassem por ela durante 3 dias e 3 noites. A resposta certa, alternativa D. Que jejuassem durante 3 dias. Diz Esther capítulo 4, versículo 15 e 16.
Então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. E assim Esther mostrou a confiança, a fé, suficiente para entrar na presença do rei, arriscar a vida e expor os planos maldosos de Amã. Esther foi uma figura importante nesse livro que traz o nome dela. Então a resposta correta, alternativa D, que jejuassem. Pergunta 903. Verdadeiro ou falso? O fruto do Espírito, conforme Paulo o descreve em Gálatas, é composto por 12 virtudes distintas. Verifique sua resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Ao apresentar vários exemplos de fé no livro de Hebreus capítulo 11, o autor, guiado pelo Espírito Santo, pulou a Torre de Babel, pulou o tempo dos israelitas no deserto, porque não eram períodos que representavam bem a confiança em Deus. Usou muitos outros exemplos para mostrar pessoas que viviam confiando em Deus até a morte, esperando a concretização das suas promessas. Vamos imitar a fé e não a obstinação e rebeldia daqueles períodos pulados. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.